Essa informação é da Folha de São Paulo, foi repercutida por vários veículos também, entre eles o Antagonista, que o governo está em busca de uma base sólida no Congresso Nacional e aí planeja liberar mais de 1 bilhão em emendas parlamentares nas próximas 2 semanas para conseguir aprovar um novo arcabouço fiscal. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência do novo arcabouço fiscal, regra que pode substituir aí o teto de gastos. A proposta poderá ser votada pelo plenário sem passar por comissões. O texto recebeu 367 votos favoráveis, 102 contra e uma abstenção. A tendência, como agora o próximo passo é a tramitação do projeto, que tenha o mérito votado na próxima semana. O pedido de urgência foi o primeiro item da pauta de votação dos deputados. Somente bancadas do PL, Novo e da Federação, PSOL e Rede, orientaram voto contra. Do que se trata? Se trata de que o governo precisa de alguma maneira aprovar esse novo arcabouço fiscal e não está medindo esforços, inclusive lançando mão de estratégias que criticava no governo anterior, que é a distribuição de emendas parlamentares, que foi amplamente criticada pelo atual presidente quando ainda não estava sentado na cadeira da presidência. Eu vou começar com o professor Jorge. Olha, Paulo, o governo vem sendo cobrado de destravar a verba para emendas, né? E aí todos os políticos, sem exceção, mesmo que digam que votam contra, são beneficiados. Então, aquele jogo, eu jogo para a plateia, né? Porque o benefício das emendas é geral para todos. Então, é uma situação, uma forma de governo que deve ser, claro, observada, controlada e criticada. Você libera para obter votos. Isso aí é uma situação bem complexa, equivocada, porque as pessoas deveriam votar pelo país, deveriam buscar o que é melhor para o Brasil, mas não sempre nossos políticos atuam dessa forma, atuam no campo dos seus interesses pessoais, dos seus interesses de grupos. Aí já temos uma condenação vista do Fernando Collor, 30 e tantos anos, por intermediar está na negócios. minha pauta aqui, professor. Opa, vamos ver se a gente vai chegar, vamos ver se a gente chega Então, nela. é a forma com a qual os políticos que têm essa nossa representação atuam. Muitas vezes o problema está na nossa falta de acompanhar o que os políticos terminam fazendo. E, claro, os governos buscam, em teses, o bem do país, mas sempre buscam permanecer no poder. Pamela Bussolini. Paulo Caetano, se fosse há um tempinho atrás, iam dizer o seguinte, tchutchuca, né, do Centrão, soltando o dinheirinho para provar o que quer, né? Agora, né, virou uma coisa bonita e tudo mais, né? Eu entendo que existe, claro, sempre uma negociação para se passar, né, o que o executivo precisa, as regras e tudo mais. Tenho as minhas críticas ao arcabouço fiscal, já falei aqui no programa, mas o que chama a atenção da notícia mesmo é o valor, né? 1 bilhão para aprovar o novo arcabouço, né, fiscal, que na verdade está sendo chamado aí de calabouço fiscal. Agora, é interessante, né? Porque não tem dinheiro para comprar insulina, compra insulina chinesa sem aprovação da Anvisa, mas quando a gente olha para essas questões aí de se comprar apoio, sempre tem muito dinheiro. Qualquer coisinha é 700 milhões, é 1 bilhão, é muito dinheiro rolando. Infelizmente, a população não vê nada disso, só vê na hora de pagar a conta, como vai ser depois da aprovação desse calabouço fiscal aí. Agnaldo Vieira. De José Sarney até ao Lula, não mudou nada, né? Infelizmente é assim que funciona e vai continuar por um bom tempo, até que entre lá alguém com coragem, alguém com vergonha na cara, alguém que queira mudar a cara do país, o jeito de administrar o país, né? Então, assim, é sempre do mesmo, né? Durante a campanha, todos eles são contrários e fazem um discurso e depois chega lá, esquecem da reforma tributária, de reforma eleitoral, de reforma do Código Penal, enfim, e aí tem que se comprar... É igual fundo eleitoral, né? Todo mundo contra até nadar naquela piscina de grana. Até ser beneficiado. E depois chega até o caso de se anistiar, né? O que foi feito de errado, né?
não vale para a última eleição. Então, infelizmente, é assim. E o duro que a desgraça é que nós temos esses governantes, seja de direita, esquerda, centro. Infelizmente, é uma porcada só. Ô, Kim, eu vou parafrasear aquela menininha da internet. Chega, deu. Deu por hoje. Deu por hoje. O presidencialismo de coalizão? Sempre existiu isso, né? O problema é que isso foi aprovado, né, no orçamento, então, obviamente que tem que ser repassado esse valor. Mas o mais interessante é que o primeiro colega aqui que acabou falando sobre esse assunto criticou o governo, né? Pelo menos há realmente a honestidade intelectual e é bom isso acontecer porque é uma crítica que precisa ser feita, né, para os próximos orçamentos. Essa emenda aqui nada mais é do que aquele mensalão antigo, só que de forma bem, né, lícita, já que está legalmente aí dando a oportunidade para repassar esse valor da emenda. Como eram as RP9, Exato, né? Exatamente. Hoje já não se fala não, mais. Orçamento secreto. Hoje, não, mas hoje, mas é emendas, só que de relator. Orçamento secreto. Exatamente. E agora tá todo vapor, claro, né? exatamente, só que ninguém mais fala. Vamos lembrar. O STF mudou. Vai. Por que será, né? Mas que existe o Pois RT9, né? Então, o orçamento secreto mudou o nome, né? Faz Mudou o seguinte, o nome, quem exatamente. conclui? Não, eu vou concluir dizendo o seguinte: antes se falava muito nesse orçamento secreto, falava-se, né, nessa questão da emenda, não sei o quê. Hoje são bilhões cada vez que o governo abre, né, o bolso. São bilhões que são depositados aí para o Legislativo. E aí a gente cai naquele assunto das emendas impositivas, que as assembleias estão lidando com isso agora, e agora a nossa Câmara dos Vereadores. Perfeito. Então, assim, o Legislativo não foi feito para destinar verba, para nenhum tipo de execução. Quem tem que fazer isso é o Poder Executivo. E bem colocou aqui o professor Jorge, falando que nós temos que pensar nesse Legislativo, pensando no Brasil. As pessoas têm que votar com a convicção que tem que ser, né, o objetivo, enfim, do partido, né, visando, obviamente, o melhoramento do Brasil, e não em troca de favores, muito menos em troca com valores, né? Vai, Ângelo Rigon. Não, acho que todo mundo aqui está certo, é legal, tem que tá mudando o regime fiscal, estamos pensando no futuro do país. Se você não fizer essa mudança, vai quebrar todo mundo, como quer uma boa parte aí do pessoal de política, graças a Deus. Hoje tem o Tenente Coronel Cid vai falar hoje lá. O depoimento dele é hoje. Mas só para dizer que aqui em Maringá, a bancada que a gente elegeu, que eram 4, é bom lembrar isso. O brasileiro tem memória curta. A gente elegeu 4 deputados federais para Maringá. Desses 4, 2 estão fora. Só tem 2. Um votou a favor do acabouço, que é o Luiz Nishimori. Ou seja, em tese está pensando no futuro do país. O outro chama-se Sargento Faur, bolsonarista extremado, vive lá, custa uma dinheirama para ficar no Twitter xingando, falando mal dos outros. Esse votou contra, votou não. Então a gente tem que cobrar nossos representantes, porque se amanhã tiver problema, o país quebrar, a gente tem de quem cobrar, que é quem deve fiscalizar. Então, basicamente é isso. Vamos cobrar de quem aprovou, tá? Hoje, 90% do cidadão econômico aprova o arcabouço, inclusive que era contra. Né? A gente está vendo números essa semana que estão nos dando, além do horizonte, a gente está vendo alguma coisa bonita lá na frente. Existe um lugar, né? Não, exatamente. Você está pagando menos a gasolina, vai pagar menos ainda. Olha só que beleza. Aquele carrão bonito que você tem. Paguei Então, 5,15 no litro. Tudo. 5,15. Ah, é? Né? Paguei 5,15 no litro da gasolina. Vai lá em Saradinho, no posto do Volpato. Deu quanto? 4? Não faça isso. O ano passado Não, eu ó, tava 4 e pouco Não, também. ó, raciocinando como político aqui, que fique bem claro. Rigon, eu mudo de opinião com esse negócio de 1 bilhão em emendas. Eu mudo de opinião rápido. Eu viro fã do arcabouço. É legal. Mas agora eu viro fã do arcabouço. Mas quando era antigamente, era complô com o Centrão, era tchutchuca do Eu Centrão. sou contra. Viu? 1 bilhão. Sou a favor. Qual é a diferença disso pro o cara ter xingado o Centrão de ladrão? Se gritar, pega Centrão. Diferença de 1 bilhão? Qual que é a diferença? 1 bilhão? A diferença é que isso é legal. É que isso está programado. É que a gente tá dançando, Rigon, a música que essa banda toca em Brasília. Mas você quer que quebre o país, então? Não quero que quebre o país. Então eu tá quero bom. mudar. Que se não gente fosse tem legal, que se mudar. fosse orçamento secreto... Tem tanta coisa que é toda legal, mas razão não é sua. moral, Rigon. Não é orçamento secreto. Isso aqui é legal. É só isso. Fosse orçamento secreto da época do Bolsonaro... É a Você teria mesma toda a coisa. razão. Fernando Tupan. O Ângelo Fernando Tupan. Paulo Caetano, na segunda-feira eu conversei com o deputado federal Matheus Laiola e questionei isso para ele.
esse dinheiro é mesmo para aprovar alguma coisa no Congresso? Ele negou. Ele disse que foi isso, as emendas estão sendo liberadas porque o Congresso resolveu mostrar quem manda no Brasil. Não é o presidente, com certeza. E eu vou te falar uma coisa. Eu, até agora, estou procurando esse projeto de lei do arcabouço fiscal e até agora eu não consegui nada. Então, ficar falando que esse arcabouço fiscal vai salvar o Brasil é pura balela, não vai salvar absolutamente nada. É capaz de afundar, porque as ações do governo atual é o quê? É penalizar o agronegócio que hoje produz para o mundo e não e impulsiona o Brasil no exterior. Você vê quantos milhões quantos milhões o Brasil exporta no agronegócio. Muito mais que a indústria automobilística, que nos anos 70 era o must do Brasil. Hoje não passa de um negócio escuro que não traz mais o que a gente quer. E, como disse o Collor lá, lembra, Paulo Caetano? O Collor falou que nossos carros eram um lixo, e continuam sendo um lixo. Pelo amor de Deus, vamos trazer transparência e tenho certeza que os brasileiros vão se movimentar para que isso melhore. Vamos lá, vamos seguir. O Ângelo, vai. Tá, é o seguinte, em relação ao que eu falei do salário dos ex-governadores, vale para os anteriores à decisão do Ratinho, que entraram na justiça. Que foi uma emenda constitucional. Uma emenda que vai custar 12 milhões por mês, por ano ao Paraná. Então só vale para quem foi governador antes do Ratinho, antes da assinatura da decisão. Então na prática, é só daqui para frente. Então significa... Então a Cida Borghetti também pode requerer pedindo o mesmo benefício Daqui para trás. dessa turma toda, inclusive um monte de gente morta, né? São familiares que estão pedindo por eles, né?